pessoal, sejam bem-vindos de volta. Meu nome é Adriana e você está no canal Tour Literário, e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre esse livro incrível que é O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade de poder ler, e conhecer essa obra-prima. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse livro, se você gosta desse tipo de vídeo em que eu compartilho minha experiência de leitura, já deixa o seu like. E se você está chegando por aqui agora, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro do que vem aí na programação do canal. Fim dos recados, agora sim vamos falar sobre o livro de hoje. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar mais a minha experiência de leitura, as partes que mais me impressionaram, que mais chamaram minha atenção, fazer os meus destaques aqui da história, porque nós temos aqui uma obra grandiosa, inesgotável. Então é um livro que aborda diversos temas, diversos assuntos, permite inúmeras discussões, reflexões. Então por isso aqui nesse vídeo eu vou falar mais sobre a minha experiência de leitura, os meus destaques. Fui falando sobre a minha experiência de leitura, conforme eu li esse livro, avançava as páginas, eu ficava cada vez mais apaixonada aqui pela história. Foi uma leitura marcante. Eu também aproveitei para ler nas férias, porque se eu tivesse lendo nessa fase que eu estou na minha vida de excesso de trabalho, com a mente cansada, talvez não funcionaria, porque ele é um livro complexo, que aborda muitos assuntos, muitas reflexões. Então foi a melhor coisa ter separado ele para ler nessas férias, que eu pude aproveitar muito mais a leitura, essa experiência que foi incrível. E foi uma experiência marcante, porque ao longo aqui da leitura eu encontrei partes engraçadas. Aqui também existem partes que emocionam, que a escrita é poética, reflexões que ele faz aqui ao longo do livro que são profundas, com temas tocantes, partes aqui também que são inquietantes, incômodas, e não tem como você ficar indiferente a tudo que acontece aqui na história, Como eu falei, ele emociona, ele incomoda, ele inquieta, ele faz inúmeras reflexões também que faz a gente pensar, muitos questionamentos ao longo aqui do livro. A gente está a todo momento interagindo aqui com essa obra. Mas eu confesso para vocês que tem partes aqui que eu achei a leitura bem mais complexa. Em determinados momentos eu não entendia o que eles estavam falando, conversas intensas e ao mesmo tempo sem sentido. Mas mesmo não entendendo ali o que eles estão falando, a gente consegue entender o contexto em que estão os personagens. Eles estão ali conversando, debatendo ideias, fazendo questionamentos sobre a vida. Então em vários momentos aqui eu achei a leitura desafiadora, complexa, mas por outro lado é um livro acessível, é uma leitura que a gente consegue entender o que está acontecendo aqui, porque tem uma história principal que a gente consegue entender e apreciar. Eu confesso para vocês que eu resolvi não ficar preocupada em tentar entender tudo o que está acontecendo aqui, tudo que os personagens estavam falando ou pensando a respeito. Eu resolvi deixar me levar pela experiência, deixar a leitura fluir, e eu acho que isso me ajudou bastante nessa experiência de leitura. Então esse aqui é um romance icônico e ele entrou para minha lista de favoritos. E esse livro ele foi publicado em 1963 e o título está associado a uma brincadeira infantil, que por sinal eu brinquei bastante na época que eu era criança. Não sei se as crianças de hoje em dia brincam ou conhecem o Jogo da Amarelinha, mas consiste basicamente em você dividir alguns números em quadradinhos e você jogar uma pedra ou enfim qualquer objeto e que você tem que pular esses quadradinhos chegando até o céu. E esse aqui é um livro que é um jogo também. A gente vai ver que o Julio Cortázar aqui ele convida o leitor para esse jogo. Então ele é um livro lúdico e interativo. Quando a gente pega esse livro para ler, a gente percebe que ele é diferente dos outros romances que a gente está acostumado a ler na sua forma tradicional. Tem uma estrutura diferente. A gente encontra aqui a ruptura da ordem, a desconstrução da estrutura. Ao mesmo tempo que tem essa desconstrução, a gente vai perceber aqui que a gente pode reconstruir outras histórias, diferentes histórias, diversas histórias em um mesmo romance. Então ele é um livro importante porque ele marcou um antes e um depois nas formas convencionais de escrita. E como eu falei, ele tem uma estrutura interativa com o leitor, ele traz elementos lúdicos ao longo do livro, ele também brinca com a estrutura, especificamente aqui a gente vê no capítulo 34, em que ele vai alternando as linhas, ou seja, no único capítulo você tem duas histórias. A primeira história
história a gente acompanha nas linhas pares e a segunda história a gente acompanha nas linhas ímpares. E aqui ele brinca com a linguagem, porque em alguns momentos a gente vai perceber que ele altera a ortografia, como também ele cria uma nova linguagem. Bom, e logo aqui no começo do livro, o Julio Cortázar ele vai propor um desafio ao leitor, um jogo, vamos dizer assim, em que ele fala que o livro ele pode ser lido de duas maneiras. Primeiro, você pode ler na sequência, de maneira corrida, indo do capítulo 1 até o capítulo 56. Porque assim, o livro está dividido em 3 partes. Então, se o leitor decidir ler de forma corrida, do capítulo 1 até o capítulo 56, ele vai ler as partes 1 e 2 do livro e ele pode dispensar a terceira parte, que ele chama aqui de capítulos prescindíveis. Mas o leitor ele também pode ler conforme ele sugere aqui, que ele propõe, através de um tabuleiro de leitura. Ele coloca aqui no começo do livro e você vai pulando os capítulos de acordo com a sequência aqui fornecida nesse tabuleiro. Então a gente pula os capítulos como se a gente estivesse pulando um jogo de amarelinha. Então essa é a primeira, vamos dizer assim, analogia que a gente pode fazer, mas ao longo aqui do livro a gente encontra diversas referências, metáforas que ele vai associando também com o jogo da amarelinha. Mas esse livro aqui, ele também pode ser lido de várias outras formas. Então a gente pode construir diferentes histórias no mesmo livro. Por isso também ele tem essa estrutura interativa e ativa com o leitor, tanto que ele pode escolher as diferentes maneiras de ler esse livro para compor diferentes histórias. Só que ele propõe especificamente essas duas maneiras. E o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte é do lado de lá, a segunda do lado de cá e a terceira de outros lados, que são os capítulos prescindíveis. A primeira parte do lado de lá, ela acontece em Paris. Então Paris, a princípio, é o céu do jogo da amarelinha, mas conforme a gente vai avançando aqui na leitura, ela vai se tornando um lugar de busca inalcançável, inacessível. E nessa primeira parte a gente acompanha a relação amorosa e conflituosa de Horácio Oliveira e Maga. Horácio é um homem que tem por volta dos seus 40 anos, ele é argentino, cheio de convicções intelectuais, e ele resolveu, por um tempo, morar em Paris. E Maga, ela é do Uruguai, e ela tem um filho que é ainda muito criança, muito pequeno, chamado Rocamadour. Mas Maga, ela vivia uma situação muito difícil em Paris. Quando ela resolveu sair do Uruguai e ir para Paris, ela viajou num navio de terceira classe, com o bebê nos braços, sem um tostão no bolso. Então ela vive uma vida difícil também em Paris. Ela não tem condições de manter ali o filho, porque ele também fica doente. Então ela deixa com uma pessoa para poder cuidar dele melhor. Então não é sempre que ela está com o filho, mas em alguns momentos ela pega o filho e fica com ele. Aqui nessa primeira parte do livro a gente também acompanha um grupo chamado Clube da Serpente, que é um grupo formado por intelectuais, amigos do Oliveira. Então eles se reúnem para conversar sobre filosofia, literatura, porque os integrantes desse grupo, eles admiram muito um escritor chamado Morelli. Além disso, eles conversam sobre arte de modo geral, sobre música, né, sobre jazz, fumam cigarro, bebem. E Maga é totalmente alheia a essas referências intelectuais. Falando nisso, o livro ele é repleto de referências de escritores, de música. Inclusive tem uma playlist, eu ainda não escutei, mas ainda pretendo escutar, mas tem uma playlist só com as músicas que são mencionadas aqui no Jogo da Amarelinha. E aqui nessa primeira parte também que a gente acompanha a primeira grande crise do protagonista aqui, Horácio. Na verdade, Horácio, ele tem aqui, a gente acompanha ao longo do livro várias crises existenciais, questionamentos. Então a gente acompanha aqui esse primeiro colapso do protagonista Horácio. E a segunda parte do livro, do lado de cá, a história se passa na Argentina. Nesse momento, Horácio ele encontra um amigo de longa data, o Traveler, e a esposa dele, Thalita. Thalita é farmacêutica. E a gente vai acompanhar que eles, a princípio, vão trabalhar num circo. Depois eles vão assumir a administração de uma clínica psiquiátrica
psiquiátrica. E a gente acompanha também a segunda crise do Horácio. E a terceira parte, de Outros Lados, são os capítulos prescindíveis. Mas aqui essa terceira parte, ela permite o aprofundamento da história, dos personagens. O meu primeiro destaque é sobre a relação amorosa, né, como eu falei, conflituosa, entre Horácio e Lucia, né, que no caso era chamada de Maga. Então aqui ele vai narrar tanto momentos românticos, delicados, momentos de amor entre os dois, de que ele era feliz ao lado dela. E também vamos acompanhar os conflitos dessa relação, principalmente porque eles eram muito diferentes um do outro. E a gente vai percebendo isso, né, o quanto que eles eram opostos, mas também o quanto isso atraiu os dois. E essa diferença era algo mágico para Horácio. Mas eu confesso para vocês que eu achei que Horácio arrogante, egoísta, muito duro e muito cruel nas críticas que ele faz à Maga, né, por essa diferença. Então ele vai destacando o que ele não gosta nela. Horácio vai narrando algumas dificuldades em conviver com a Maga, e aí ele vai mostrando pra gente sobre o mundo de Maga, que Maga vivia num mundo desordenado, que ela é avoada, distraída. E Maga, na verdade, era uma mulher espontânea, imprevisível. Isso, de certa forma, também ele admirava em Maga. Ela vivia a vida dela, ela tinha sua própria liberdade, ela era sensível. E Horácio, ele era um boêmio, ele andava pelas ruas de Paris, pelos cafés, sem rumo, sempre se questionando e buscando o sentido da vida, o sentido da arte. Os encontros que ele tinha com a Maga eram encontros casuais, então eles também se encontravam pelas ruas de Paris, pelos cafés, em alguns momentos no quarto onde ela morava, numa ponte. Mas Horácio, ele é muito frio, ele é, como eu falei, ele é bem cruel com a Maga. Ele também não quer se envolver responsavelmente numa relação, ele não quer um compromisso. O fato dela também ter um filho, isso é um obstáculo para a relação dos dois, porque ele não gosta do filho dela, ele não gosta de criança. Então, a existência daquela criança incomoda ele, porque ela chora, porque sempre fica doente. Horácio, ele tinha um grande conhecimento artístico, então tem um determinado momento aqui na história que ele vai levar Maga para assistir a filmes mudos, e depois ele comentava sobre o filme com ela, e ele percebia, conforme eles iam conversando, que ela não tinha entendido nada, mas mesmo assim para ela aquilo estava excelente, estava tudo ótimo, e ela respondia exatamente isso, que tinha gostado do filme e que o momento tinha sido maravilhoso. Ele também falava de literatura e ficava indignado com os tipos de livros, né, de romance que ela lia, enquanto ele tentava mostrar para ela grandes escritores da literatura mundial. E a gente vê aqui também que Horácio, apesar do seu vasto conhecimento em diversas áreas, né, literatura, música, ele vivia em Paris, né, como eu falei, como um boêmio, mas ele não fazia nada de útil, de prático ali na cidade. E além disso, para se manter, ele recebia dinheiro do irmão. Ele vivia uma vida vazia, sem sentido, e na verdade ele está em Paris exatamente para isso, né, buscar o sentido da vida, das coisas. Ele está numa busca que nem ele mesmo sabe o que é, nem ele mesmo consegue explicar aquilo que ele está buscando. E isso vai desencadeando uma crise existencial nele. E na maior parte aqui do livro, Horácio, ele passa com Maga e com os amigos do Clube da Serpente. E a maneira como ele e como os amigos, né, do Clube da Serpente tratam a Maga é uma coisa assim que eu fiquei arrasada, porque eles achavam que a Maga, ela era desprovida de inteligência, achavam ela desastrada, mas ela tinha interesse em aprender, ela queria virar uma intelectual, fazer parte ali do grupo. Ela poderia não entender o que estavam falando, mas ela gostava de assistir aquelas discussões, né? O grupo falava sobre filosofia, metafísica, transcendência, imanência, e eles discutiam por mais de 3 horas sobre assuntos filosóficos
filosóficos, e ela ficava ali admirando aquelas discussões e ela queria fazer parte desse círculo intelectual. E para isso ela tentava ali fazer uma pergunta, mas eles logo falavam que seria impossível explicar isso para ela, que era impossível explicar algo para Maga, porque o nível de conhecimento dela estava bem abaixo, então seria impossível ela entender aquilo que eles estavam falando. Desse jeito assim, eles eram bem rudes com ela. E a gente como leitor acaba se identificando com Maga, porque as conversas que eles têm aqui são tão intensas, tão complexas, que a gente não consegue também fazer parte desse grupo. Eu me senti muitas vezes como a Maga, porque realmente os assuntos aqui abordados são bem complexos. Mas esse grupo, ele na verdade era formado por pseudos intelectuais. Tem até aqui um momento na história, né, que Horácio fala que eles gostavam de brincar de intelectuais. Os integrantes do grupo, eles viviam uma vida vazia, não faziam nada ali de construtivo. E ao mesmo tempo que Horácio ele gostava de ficar junto com Maga, por outro lado, ele ficava exasperado com o que ela falava. Ele também não tinha interesse em escutar as histórias que ela estava contando sobre a época que ela morava em Montevidéu, sobre os amigos dela. Ele até lamentava o fato dele não ter aquele interesse. Então, em alguns momentos, a gente percebe que ele tem um sentimento ali de piedade por Maga. Mas nessa primeira parte aqui, não é só sobre o relacionamento entre Horácio e Maga e o Clube da Serpente que a gente vai encontrar aqui. Aqui a gente também encontra reflexões do Horácio, suas inquietações, questionamentos sobre o absurdo e o sentido da vida e essa tentativa de encontrar o seu lugar no mundo. E ele está nessa busca incessante. Mas aqui o livro, ele tem partes engraçadas. Aqui, por exemplo, tem um momento em que tá chovendo muito e Horácio, para se proteger da chuva, ele resolve assistir a um concerto de uma pianista chamada Bertrand. Mas ao mesmo tempo que ele quer assistir a esse concerto enquanto a chuva não passa, né, para poder se refugiar, ele fala que também é uma maneira de escapar de si mesmo. Então ele está sempre falando dessa sua insatisfação com o mundo. Enquanto ele está ali comprando o ingresso para assistir ao concerto, ele fica ruminando seus pensamentos, que nós não somos nada, fala sobre o absurdo da vida. Mas enfim, ele resolve entrar no teatro, ele assiste o concerto, ele conhece a pianista, vai falar com ela, se apresenta, ela já é uma senhora, e como está chovendo e eles começam a conversar, ele percebe que ela já está sozinha, que o marido dela já tinha ido embora, ele se oferece ali para poder levá-la até o seu apartamento e a gente vai acompanhando as conversas durante o caminho, mas ao mesmo tempo ele vai ficar debochando da artista, vai falar que ela parece uma boneca desbotada, que ela é uma tremenda bocó perdida nesse mundo rançoso. Então ele é bem cretino, ele mesmo assume o quanto que ele é cretino ali ao lado daquela senhora. Mas o tom que ele usa aqui é engraçado, ele vai debochando das pessoas num tom irônico, reclamando da vida, e fora uma situação também que acontece com essa pianista, eu não vou falar para poder não dar spoiler, que eu dei boas risadas aqui. Uma outra parte que eu destaco aqui do livro é com relação a um dos integrantes do Clube da Serpente, que é o Gregor Ovius. Ele acaba se aproximando de Maga, acaba se interessando, querendo saber sobre a história de vida dela, coisa que Horácio, né, não tem interesse. E Horácio, ele percebe essa aproximação, percebe o interesse do Gregor Ovius por Maga, e a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história aqui com essa aproximação dele com a Maga. Aqui nessa primeira parte também tem um momento em que está tendo a reunião desse grupo, né, da Serpente, e durante essa reunião vai ter uma situação trágica aqui que vai mudar o rumo da história, que vai mudar o destino do Horácio, do Clube da Serpente. Vai ser o momento aqui que vai culminar nessa primeira crise do Horácio. E assim, é uma das partes que eu fiquei chocada. Em outros momentos eu também, nessa reta final aqui dessa primeira parte, eu ficava, será que é isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que eu estou lendo? De tão impressionante, de tão absurda, de tão revoltante também,
com o comportamento do Horácio, com o comportamento dos amigos aqui do Clube da Serpente, com as consequências dessa situação aqui que vai acontecer, que não tem como ficar indiferente a um livro desse, a uma história que ele nos conta aqui nesse livro. E aí a gente acompanha a segunda parte aqui do livro, chamada Do Lado de Cá, e a história aqui se passa na Argentina. Então o Horácio, ele volta para sua pátria de origem e ele reencontra, né, como eu falei, o Traveler, que é um amigo da época da juventude, e Traveler e a esposa dele, Thalita, vão até o porto para poder receber Horácio, e eles são muito amigos, mas apesar de serem amigos, eles passam a maior parte aqui do tempo brigando, discordando um do outro. Tem uma parte aqui também interessante com relação ao nome do amigo, Traveler, que em inglês remete a viajante, sendo que a gente conhece aqui que o maior sonho da vida dele é viajar, sair viajando pelos países, só que ele nunca conseguiu realizar esse sonho, o que deixa ele muito infeliz, muito triste por esse aspecto. E Traveler e Thalita, eles trabalham num circo e eles convidam o Horácio para trabalhar no circo com eles. Um outro destaque aqui dessa segunda parte, Horácio, ele mora num prédio de frente pro do amigo, num andar alto, então a janela de um fica de frente para a janela do outro. E Horácio pede pro amigo erva para fazer mate e um prego, porque para passar o tempo dele, ele estava desentortando o prego, caso ele precisasse futuramente para consertar alguma coisa, ele teria aqueles pregos, mas enfim. Só que o amigo estava com preguiça de descer, atravessar a rua, subir até o quarto dele para poder entregar. Então a solução que eles arranjaram era acoplar duas tábuas saindo das duas janelas e assim alguém atravessaria levando em um embrulho a erva e os pregos. E quem ficou com essa missão foi a Thalita. Então a Thalita, ela vai atravessar essa tábua, só que tem um momento ali que ela fica no meio, paralisada, até que ela decide jogar o embrulho em direção à janela do Horácio, que deixa ele decepcionado, porque tanto trabalho que eles tiveram, né, para poder fazer essa ponte, e ela simplesmente pode colocar tudo a perder, porque o embrulho pode cair no chão, espalhar a erva. Mas enquanto isso, enquanto ela está tentando ali atravessar, as pessoas que estavam passando, elas começam a se aglomerar ali para poder tentar entender o que está acontecendo ali. E aí eles observam que é a vizinha que está tentando atravessar e uns começam a fazer críticas, enfim. Mas lá pelas tantas, simplesmente o Horácio, ele desiste de tomar o mate, porque aquela hora não era hora mais de tomar mate, porque eles ficaram tanto tempo ali naquela missão que já tinha passado a hora de tomar o mate, agora estava na hora de tomar o café com leite. Então são partes engraçadas porque ele narra como se fossem situações comuns, corriqueiras do cotidiano, mas a gente percebe o quanto que ele extrapola ali, o quanto que é absurdo, o quanto foge da realidade, e foi uma parte que eu gostei bastante de ler. Então foi um episódio que eu achei memorável. A gente acompanha aqui também que os três, né, o Horácio, a Thalita e o Traveler, eles resolvem assumir a administração de uma clínica psiquiátrica, só que para eles assumirem nessa nova direção, eles precisariam ter a assinatura de todos os internos, e aí eles começam a fazer uma série de reivindicações, que também são partes interessantes, engraçadas de acompanhar aqui. Então o livro ele tem muitas partes divertidas também, engraçadas, e a gente percebe também que o tema da loucura ele está presente aqui no livro. E a gente acompanha o dia a dia deles nessa nova administração, como que é o trabalho, a rotina deles, a rotina dos internos. Alguns brincam de amarelinha ali também no pátio da clínica. Só que Horácio, ele começa a ver Maga em determinados lugares, ele confunde Maga com outras pessoas. Por exemplo, a Thalita estava passando pelo jogo da amarelinha e ele começou a confundir Thalita
com a maga, e aí a gente acompanha o que acontece a partir desse momento em que Horácio ele começa a ver maga pelos lugares, as consequências disso na vida dele. E aí vocês precisam ler para saber o que vai acontecer, que vai desencadear essa segunda crise do Horácio. Bom, basicamente são esses os meus destaques, mas o livro ele aborda, né, outros assuntos e eu gostaria de destacar algumas partes aqui com vocês. Por exemplo, eu achei interessante aqui no capítulo 26, na página 100, quando ele fala sobre a solidão. Ele fala sobre a solidão do homem ao lado do homem. Então são reflexões que eu falei que são profundas, tocantes, fazem a gente pensar. E ele fala assim: quem estava de volta de si mesmo, da solidão absoluta que representa não contar sequer com a própria companhia. E para fugir de si mesmo, aí ele coloca, né, ter que se enfiar no cinema ou no prostíbulo ou na casa dos amigos ou numa profissão exigente ou no casamento para estar pelo menos sozinho entre os demais. Então, essa questão de fuga, né, que a pessoa está sempre procurando fazer alguma coisa para não ficar naquele momento sozinho com ela mesma. Então, achei uma reflexão muito interessante aqui. Uma outra parte que eu achei interessante é sobre o jogo da amarelinha. Aqui ele faz uma metáfora, né, com relação ao jogo da amarelinha e ele diz o seguinte: no jogo da amarelinha é muito difícil chegar ao céu com a pedrinha. Quase sempre se calcula mal e a pedrinha sai do desenho. Pouco a pouco, porém, vai se adquirindo a habilidade necessária para transpor as diferentes casas. E um dia se aprende a sair da terra e ir levando a pedrinha até entrar no céu. O problema é que justamente a essa altura, quando quase ninguém aprendeu a levar a pedrinha até o céu, a infância se acaba de repente. E caímos nos livros, na angústia sem razão de ser, na especulação de outro céu ao qual também é preciso aprender a chegar. E porque saímos da infância, esquecemos que para chegar ao céu são necessárias uma pedrinha e a ponta de um sapato. Ou seja, ele faz uma metáfora aqui com relação ao jogo da amarelinha. Como eu falei, o livro ele também tem um tom engraçado. A gente encontra bastante humor aqui ao longo da leitura. É um livro que tem muitas questões filosóficas, aborda a corrente filosófica do existencialismo, fala sobre o absurdo da vida. O tema da busca também é bem importante aqui na obra. Eles discutem também sobre o que é realidade. Então, com relação a essa busca, né, eu destaquei algumas partes, como por exemplo aqui fala que o Oliveira ele estava ali em Paris há algum tempo tentando, mas ele não sabia explicar exatamente o que estava tentando, o que ele estava buscando, não tinha resposta para isso. E aí a gente também percebe as crises existenciais dele, ele coloca: não tenho nada a ver comigo mesmo. E aí tem um momento da conversa entre Gregório Vius e a maga que eles falam sobre Horácio, e aí ele fala que Paris ela é uma enorme metáfora, e ele mesmo fica perplexo, né, com o Horácio, com as andanças sem rumo. Ele coloca que Horácio adivinha que em algum lugar de Paris, em algum dia ou alguma morte ou algum encontro existe uma chave. Procura essa chave como um louco. Reforço, como um louco. Ou seja, na realidade ele não tem consciência de que está procurando a chave, nem que a chave existe. Desconfia de suas aparências e de seus disfarces. Por isso falo em metáfora. Gregório Vius continua falando que quando conheceu Horácio classificava ele como um intelectual e que em tão pouco tempo ele mudou, ele virou um verdadeiro louco. Então esse tema da loucura, né, como eu falei, ele está presente aqui no livro e a gente percebe isso ao longo aqui da história. E Maga comenta, né, que Horácio ele está sempre buscando um montão de coisas. Agora tem umas reflexões filosóficas sobre a realidade e sobre o absurdo que são interessantes e complexas, e essas reflexões elas acontecem entre os integrantes do Clube da Serpente. Aí um dos integrantes ele coloca assim: sem palavra alguma eu sinto, eu sei que estou aqui, é o que eu chamo de realidade. Uma outra reflexão sobre a realidade, na página 157 ele coloca assim: negar esta realidade não faz sentido, ela está aqui, nós a estamos compartilhando. A noite transcorre para nós dois, lá fora está chovendo para nós dois. Sei lá o que é a noite, o tempo e a chuva, mas eles estão aí e fora de mim.
são coisas que me acontecem e não há o que fazer. E aí eles começam a conversar sobre o absurdo da vida, e ele coloca assim: o absurdo é acreditar que podemos apreender a totalidade do que nos constitui nesse momento ou em qualquer momento e intuí-lo como algo coerente, algo aceitável, se você quiser. E ele segue: o absurdo de um mundo ordenado e posto em sossego. E aí um dos integrantes fala, né, que não é nem preciso tentar viver, posto que a vida nos é fatalmente dada. A vida vive-se a si própria, gostemos ou não. Aí o outro: concordo que muito que me rodeia é absurdo, mas provavelmente damos a esse nome ao que ainda não compreendemos. Algum dia ficaremos sabendo. Aí o outro disse que isso é apenas um otimismo encantador. Absurdo é você sair pela porta de manhã e encontrar a garrafa de leite na entrada e ficar tranquilo, porque ontem aconteceu a mesma coisa e amanhã acontecerá de novo. Seria preciso inventar outro caminho, usando a inteligência de outra maneira. Então eles vão discutindo sobre o absurdo da vida, da realidade, que ela já está posta nessa rotina, um absurdo, né, desse mundo ordenado e posto em sossego. Enfim, são questões assim bem complexas. Ele vai mencionando também filósofos aqui, até mesmo filosofia da linguagem também a gente encontra aqui nesse livro. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Essas foram as minhas considerações, os meus destaques, as partes que mais me chamaram a atenção. E caso você tenha se interessado pelo livro, o link está disponível aqui embaixo no box de informações. Comprando este ou qualquer outro produto através dos links que eu disponibilizo aqui na descrição do vídeo, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Desde já agradeço a colaboração de todos vocês. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos aqui do canal.